45 anos, começava no Brasil a luta por uma sociedade sem manicômios. No 2º Congresso Nacional dos Trabalhadores em Saúde Mental, realizado em Bauru, 250 manifestantes foram às ruas pedir o fim dos manicômios e um atendimento digno às pessoas com problemas mentais. Mas a reforma psiquiátrica enfrenta desafios e o Estado de São Paulo ainda mantém um cenário negativo. Existem locais onde a reforma psiquiátrica não avançou suficientemente. Então, embora exista uma lei, existem locais, como é o caso da região de Sorocaba, onde essa lei não é cumprida. Então, o número de leitos psiquiátricos ainda é muito acima do que a legislação determina. Então, precisamos estimular para que essa reforma psiquiátrica ocorra em todos os locais e que a rede substitutiva que é desenvolvida para dar conta desses pacientes, ela esteja sempre funcionando bem e de forma adequada. Em 2006, uma blitz realizada pela OAB do Brasil, com o Conselho Federal de Psicologia, encontrou 38 instituições em todo o país que mantinham os pacientes aglomerados, desnutridos, submetidos a maus tratos e sem supervisão médica adequada. No mesmo ano, o Brasil foi condenado pela morte de Damião Ximenes Lopes, no Ceará, em 99, um paciente com transtorno mental que foi agredido. Uma situação que não serviu de exemplo para melhorar o atendimento de saúde mental. Nós gostaríamos que servisse. Infelizmente, nem para todo mundo está servindo ainda. Então, no caso de Sorocaba, a defensora pública Daniela Skromov aventou essa possibilidade, né, de se algumas mortes não forem investigadas e foram mortes que elas foram arquivadas, corre-se o risco, né, e o governo federal, que é o responsável, na verdade, legal em última instância, por dar essa assistência para conseguir prover essa reforma psiquiátrica para o Brasil inteiro, o governo federal ele corre o risco de ser novamente processado em corte internacional por coisas desse tipo. A cidade de Sorocaba conta hoje com 7 hospitais psiquiátricos. São 2,3 leitos por 1.000 habitantes, 5 vezes mais do que prevê a lei aprovada em 2001, que determina a reformulação de atenção à saúde mental. Para o deputado Hamilton Pereira do PT, que é de Sorocaba, a questão do atendimento ao doente mental deve ser muito discutida para que a realidade mude em todo o país. Hoje você não precisa mais dessas estruturas anacrônicas que já estão ultrapassadas em matéria de tratamento, com injeção, com agressões inclusive. Não é? Nós temos algumas unidades hoje, dentro da lei, da nova legislação, que permitem um tratamento com muito mais eficácia e resolutividade. Por exemplo, o CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial. Nós temos as residências terapêuticas. Nós temos os centros de convivência, né, que permitem um retorno em termos de cura, né, para as questões da psiquiatria muito mais eficazes e muito mais humanitárias, inclusive. Então, chega desses hospitais que servem para dar lucro para os seus gestores, mas que em termos de retorno para os familiares dos pacientes e para os próprios pacientes, hoje deixa muito a desejar, além do que é assustador o número de óbitos ocorridos, segundo os dados levantados pelo professor Marcos Garcia, entre os anos de 2006 e 2009. Em 4 anos, foram 459 óbitos lá em Sorocaba. É um absurdo, isso tem que acabar. Nós temos que ter uma metodologia muito mais moderna para tratar das questões psiquiátricas, e é isso que nós vamos perseguir.